Olá para todos, Sukemasa Sojubo, Guilda Espada, seja bem-vindo ao nosso canal. Opa, esse aqui é a Cacau, até rimou. Bom, esse aqui é um livro maravilhoso, né? Samurais, né? Armor, do Robson, né? Esse livro é fenomenal, né? A história da confecção das armas, das armaduras e o desenvolvimento delas através da história, os estilos, as diferenças, as regiões, os clãs, os períodos históricos. E isso vai demonstrando conforme, desde as mais antigas antiguidades, né, o período Jomon, por exemplo, você tinha os Mononofu, né? Usava aí da palavra samurai, aqui é dentro, isso aqui é o miolo de uma espada, né? O corte, né? Quando você corta o aço para você ver lá por dentro e tal, as formas de forjar e tal. Então, o surgimento da própria classe guerreira, o século X, por exemplo, que é onde começa a surgir as primeiras ideias sobre os samurais. Isso aqui é uma watakushi. E, bom, eu forjei uma, né? Ganhei alguns prêmios de forja por fazer essa ponta de flecha. Esse tipo de ponta de flecha depois eu vou disponibilizando para vocês aqui. E aqui os estilos de padrões, os padrões de texturas das armaduras, né? Que você utiliza os cordões de seda. A seda é fundamental porque a katana ela não corta a seda. Aliás, é difícil cortar seda, você tem que ter uma tesoura especial para cortar ou rasgar a seda, porque cortar é difícil com a lâmina. Os primeiros coletes, né, e armaduras foram feitas com seda por causa disso. O samurai usava vários kimonos de seda justamente para não ser cortado por uma espada. Então você tem esse lance. O período Kamakura, o período Nambukoshō, que é um período que eu estudo bastante também, até por questões de restauração, né, e também forja de espadas nesse estilo. É um período muito importante porque os mongóis vieram para o Japão e mudou tudo. A partir do momento que o samurai entrou em contato com a forma de lutar do mongol, do exército do Gengis Khan, ele teve que evoluir como guerreiro. Por quê? Porque eles enfrentaram uma máquina de combate que era inimaginável. Então as espadas se tornaram mais largas, maiores, um Gusoku, isso aqui é de T. Surgiram várias formas, várias novas armas para poder. Isso aqui é um Kogará, né? Um punhal que fica dentro da espada, o leque de batalha, né? Os tipos de cabos que depois foram usados na Segunda Guerra Mundial foram no período Kamakura, por exemplo. Esse aqui, o Tessen, né, e o Senso, o leque, ele é a indicação do clã. De um lado você tem o Kamon, né, o brasão de batalha, e do outro você tem o nome do guerreiro, o sobrenome, né, etc. Então o leque com o carimbo oficial do clã. O leque é a identificação do guerreiro, né? Então os tipos de kabuto, isso aqui, por exemplo, é para quando a espada cortasse o indivíduo, não conseguisse cortar a cabeça dele, né? Então cada armadura ela foi desenvolvida. Bom, isso aqui é bem o estilo da brigantina, né? E os samurais usavam também. Então tem muito tipo de armadura diferente. A pessoa fala, não é uma armadura samurai. Olha, o que você não faz ideia da quantidade de estilos. Essa aqui já sofreu influência europeia no período do século XVII, por exemplo. Ok? Então, os japoneses entraram em contato com as armaduras portuguesas, espanholas, holandesas, francesas, alemãs. E isso foi transferido para os armeiros japoneses, para os mestres forjadores, para quem fazia armadura, para quem fazia espada. Então, vários tipos. Essa aqui é uma armadura cristã, né? Jinai, né? E antiquíssima.
e a evolução para a armadura moderna. Então, tudo no Japão foi se transformando. Os castelos, por exemplo, você tem os primeiros castelos, depois os castelos do período do século X ao século XII, XIII, que eram castelos de montanha, né, Yamajiro, e depois eles passam a ser castelos Bakufu, né, são castelos para administrar cidades, então eles são transferidos. O castelo de Osaka, por exemplo, o castelo de Edo, são castelos, né, que hoje está em Tóquio, né, o castelo de Tóquio, que foram transferidos para grandes cidades, nas planícies, para que você pudesse administrar a cidade. Então, os formatos não usuais de kabutôs, de elmos, é, tudo, né? Os ornamentos, eles não são só ornamentos. O objetivo deles é atrapalhar a vida do outro guerreiro que é cortar você, né? Então, os tipos de placa, de metal. Então, a armadura ela foi sofrendo mudança. Couro e bambu para metal, couro e bambu. Antes era só seda, couro e bambu. E depois ela vai se tornando cada vez mais pesada, cada vez mais densa. Então, isso são os Kogusoku. Esse é um dos maiores exemplos, é uma armadura que pertenceu ao Tokugawa, Ieyasu Tokugawa, e o Kogusoku, né, objetiva isso. Então são armaduras extremamente pesadas. Então a armadura vai de 15 para 20, 25, 35, 40 quilos de peso, porque elas eram usadas para tomar tiros de armas de fogo, né, para proteger o guerreiro, e protegeu muito bem. Tanto é que essas armaduras elas foram utilizadas nas guerras Bonshin na restauração Meiji, naquela batalha que você vê do último samurai. E olha, vou falar para vocês, quando você vai no museu e você vê a quantidade de tiros que uma armadura dessa tomou, e consta que na última batalha de Shiroyama, o Saigo Takamori, tá, ele com 500 homens venceu 14 mil homens até depois sucumbir do imperador Meiji para subjugar 500 samurais que usavam arcabuzes e velhas armaduras. Só que essas velhas armaduras, elas aguentavam tiro de fuzil. Então, um samurai cortava, né, vinha, inclusive o último samurai, ele é até meio romântico nesse sentido, ele diminui a capacidade. Essa armadura aqui é muito legal. Exatamente, a armadura que inspirou o Darth Vader do Star Wars, né? Guerras Bonshin, por exemplo, o filme não mostrou todo o equipamento pesado que o exército imperial tinha, os canhões. Aqui, ó, na França, o rei Luís XV, por exemplo, com armadura de samurai que ele trouxe, né, que ele ganhou, né, do imperador japonês. E o imperador da Áustria presenteou, né, então Shogun da cota de malha, né? E não, samurais não usavam escudo, não. Isso é muito engraçado. Usavam. Então cada parte do exército era treinado num tipo de armamento diferente. E aqui, antiga forja, né? Lá na província de Fukuoka, por exemplo, que era tradicional, tinha uma tradição enorme em fazer espadas. Então, você que é a tradição Bizen, né? Então você tem coisas fenomenais. O período Edo ele vai se tornando cada vez mais requintado na manufatura. As espadas perdem, olha aqui, menos curvatura, né? Como eram as Tachi. São espadas quase retas, né? Com mínima curvatura. Uma armadura com um kabutô de Tengu, né, daqueles os espíritos que ensinavam os samurais a lutar, uma armadura não muito usual. Então, e outros tipos de armaduras com vários tipos de requintes e trabalhos, né? Uma armadura prussiana, né, de samurai, né, e usada nas guerras, principalmente do século XVIII para o século XIX.